Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Caco Invest. No vídeo de hoje vamos falar sobre a ação do Banco do Brasil, que é uma das ações da nossa carteira. E vamos fazer aí uma simulação investindo nessa ação durante 15 anos. E vamos ver qual é a performance, qual foi a performance dessa ação nesse investimento. E uma das premissas, pessoal, que vamos adotar aqui é que vamos fazer aportes anuais de R$ 12.000, né, um único aporte anual, justamente para otimizar a simulação, né, o que seria equivalente aí a R$ 1.000 investido por mês. E os aportes vão ser feitos no primeiro pregão de cada ano. Então vamos lá. No primeiro ano aqui, no ano de 2011, que realizamos o primeiro aporte, investimos aí cerca de R$ 11.994, aproximadamente 12 mil, tentei arredondar o máximo possível, e desse primeiro aporte recebemos aí, nesse ano de 2011, cerca de R$ 560 de dividendos, e já aportamos no ano seguinte esse dividendos, ou seja, reinvestimos o que foi recebido, e assim fizemos sucessivamente, aporte anual de 12 mil, e reinvestimento dos dividendos no ano seguinte. Então, você pode comparar aqui que ano após ano foi feito dessa forma. E para a gente simplificar aqui o vídeo, né, vou deixar aqui para vocês, caso vocês queiram acompanhar aí e pausar, né, os aportes e reinvestimento de dividendos anual, você pode estar fazendo. E um ponto muito importante também, pessoal, para destacar nessa simulação aqui, é que nesse período ocorreram vários desdobramentos, né, da ação do Banco do Brasil. E aqui, por exemplo, nesse ano aqui de 2022, a ação foram desmembradas, né, em 413 ações, na verdade foi corrigido para 826 ações. Então, nessa simulação aqui já está contemplando todos os desdobramentos ocorridos nesse período. Se a gente for falar aqui um pouquinho sobre o recebimento de dividendos, a gente vê que no ano de 2011 a gente recebeu aí cerca de 560 de dividendos, depois foi aumentando aí para 1.400 aproximadamente, 3.010, depois no ano de 2014 aqui caiu um pouquinho, né, para 3.000, depois em 2014 foi para 4.100, depois em 2016 houve uma oscilação aqui para baixo também de 2.600 aproximadamente, 3.050, depois 6.000, 11.000, 7.000, 11.000. 2022 aqui houve um salto, né, de 11 mil para 25 mil, depois 32 mil, 40 mil, e no ano de 2025, né, a parcial até o momento, quando ainda não finalizou, foi pago aí um total de 18 mil reais de dividendos. Então note que a ação do Banco do Brasil é uma ação que tem um fluxo de pagamento aí de dividendos excelente. E analisando aqui a frequência mensal desse período de pagamento de dividendos do Banco do Brasil, a gente nota aí fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Então a gente vê aí que o histórico de pagamento mensal, né, do Banco do Brasil é um histórico que apresenta vários fluxos de pagamentos aí ao longo do ano, cerca de 8, né? E tem alguns meses aqui, né, que a ação ela não costuma pagar nos últimos anos, como os meses de janeiro, né, os meses de abril, os meses de julho e também outubro. Essa basicamente é o histórico médio de pagamento por mês de dividendos do Banco do Brasil, embora a gente saiba que para esse ano de 2024 esse fluxo de pagamento aí diminuiu para aproximadamente 4 fluxos de pagamento ao longo do ano. E se a gente for analisar aqui a evolução de proventos, né, de pagamento de dividendos do Banco do Brasil, a gente vê que houve um crescimento aí anual durante esse período de investimento, né? Tirando aqui o ano de 2025, porque ainda é um ano que tem um pagamento aí parcial. E se a gente for olhar, o pagamento total desse período de dividendos aí foi cerca de 172 mil reais apenas de dividendos. E fazendo uma análise aqui mais detalhada da nossa carteira, né, o valor total aplicado aí, saindo de aportes do bolso mais reinvestimento de dividendos, foi cerca de 333 mil reais. Mas note, do nosso bolso saiu apenas 12 mil reais aí por mês, né, durante o período de 15 anos, ou seja, do nosso bolso efetivamente saiu cerca de 180 mil reais. O restante desses 333 mil aqui, abatendo os 180 mil, foi o reinvestimento de dividendos, a reaplicação dos dividendos. E note que o saldo total bruto da carteira
é de R$ 436.000. Então a gente consegue notar aqui que a reaplicação dos dividendos faz total diferença. E houve, né, uma variação aí de 30%, né, um crescimento de 30% na carteira, se comparado, né, ao valor aplicado. E ainda aqui na evolução do patrimônio, se a gente for observar aqui no mês 4 de 2025, o patrimônio era de cerca de R$ 581.000, ou seja, saiu do nosso bolso apenas 180 mil e o patrimônio era R$ 581.000. Mas por conta dos resultados, né, dos últimos resultados aí do Banco do Brasil e das quedas nas cotações, a gente viu que esse valor aí foi diminuindo substancialmente, né, por conta dessa queda na cotação. Então hoje o patrimônio seria de R$ 436.000 após essa queda, que ainda assim é um baita patrimônio, né, frente ao que foi desembolsado, ao que foi investido. Em relação à quantidade de ações compradas nesse período, foi de 20.094 ações, o preço médio aí de R$ 16,59, o preço atual da cotação está em R$ 21. Houve uma variação aí, valorização de 30%, né, com a rentabilidade aí de 318% e um saldo total aí, um patrimônio total nesse presente momento de R$ 436.000. O dividend yield on cost de 18%, que é um baita dividend yield on cost. Então a gente consegue ver, pessoal, que a ação do Banco do Brasil teve uma baita rentabilidade, pagou aí 172 mil, né, de dividendos nesse período, né, com uma variação aí super positiva, uma evolução patrimonial significativa, se comparado ao que foi investido, né, do bolso, né, que foi 180 mil, hoje está aí com um patrimônio de R$ 436.000. Então a gente nota aqui, aportar de forma constante, comprar as ações em diversos momentos, né, com preços atrativos, faz toda a diferença. Tanto é que o nosso preço médio aqui é de R$ 16,59. A gente vê então que de fato nesse período aí de tempo a ação do Banco do Brasil se mostrou um ótimo investimento, dando bons frutos. E hoje, né, a cotação aí está em R$ 21,79. Como eu pontuei, caiu bastante por conta do último balanço, né, divulgado, caiu aí cerca de 13% nos últimos 12 meses, mas se a gente for olhar aí no mês corrente, né, foi mais de 20% de queda na cotação. Atualmente seu PL está 5,72, que é um PL muito bom, e o PVP, né, que é o preço que ela está sendo negociada sobre o seu valor patrimonial, é de 0,68, ou seja, está negociada bem abaixo do seu valor patrimonial, pagando aí um dividend yield nos últimos 12 meses de 13%. E para esse preço aqui, né, está abaixo do meu preço teto, que é de R$ 23. Então, eu me sinto confortável hoje em aumentar a minha posição no Banco do Brasil. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é recomendação de compra ou venda de investimento, tá? É apenas a minha opinião pessoal sobre esse ativo. Você e apenas você é o único responsável por tomar as decisões. Não sou nenhum especialista, mas deixa aí nos comentários se você tem ação do Banco do Brasil, quanto você recebe de dividendo, se você está pensando em aportar, né, depois dessas quedas aí, deixa aí nos comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar um like nesse vídeo, pois dessa forma você estará contribuindo com o canal para trazer novos conteúdos. Até os próximos vídeos, Deus abençoe e tchau, tchau.